Teve torcedor lá na redação onde eu trabalho, Gustavo, que quase chorou por causa do Filipão ser demitido. Nilson, que isso, rapaz, não fica chorando por causa de homem não, meu. Felipe que segue, já vem outro treinador aí. Senhoras e senhores, meninas e meninos, e claro, boleiras e boleiros, está entrando no ar mais um FDS na área, hein? Hoje é sexta-feira, rapaz. Puta merda, que semana pesada, hein, Gustavo? Tranquilo aí? Tranquilo, hoje eu tô tranquilo. Então vamos começar, hoje tem muita coisa boa pra gente conversar aqui, hein? Tem no Brasileirão, a crise no Palmeiras, hein? Rapaz, teve até o treinador, Felipão demitido. Oh, ai, ai, ai. Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O Robson Moleque. E se você não votou ainda, vota lá no Prêmio Comunix, hein? O link tá aqui ainda na descrição. E ainda no Brasileirão, tem a briga acirrada de Flamengo e Santos pela ponta da tabela. Tem jogo da Seleção Brasileira que volta a jogar depois de ter vencido a Copa América. Tem a data FIFA com jogos na Europa das seleções pelas eliminatórias da Eurocopa. Então tem muita coisa boa aí, gente, ó. Então não deixe de assistir até o final do vídeo, que você vai ficar sabendo de tudo que vai rolar nesse final de semana. Hugo, roda a vinheta pra gente aí então. Vai lá, pra gente começar essa resenha. Começou a sexta! Então antes de começar essa resenha aqui com o Gustavo, gente, vou pedir pra você dar aquele moralzinho pra gente, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho aí. Como que é o barulho? Você já tá acostumado com o barulhinho já, né? Dá um likezinho. Se você chegar até o final do vídeo, ou você até não chegar no final do vídeo, na hora que você cansar um pouquinho, dá um likezinho aí, depois você volta a assistir o vídeo de novo, né? Boa. E o que você ia falar? Ia falar pra dar um like, dar aquela moral, né? Aquele moralzinho pra gente. E aí, Gustavo? Tranquilo? Na paz, mais uma sexta, estamos aqui. Levinho, agora tá leve, vamos trocar ideia? Gostando de futebol? Bora. Então me manda um destaque aí logo de cara. O destaque é a volta do Neymar aos campos de futebol, né? Ele que se machucou jogando pela seleção antes da Copa América, naquele amistoso contra o Catar, e agora volta novamente na seleção. E o quanta coisa mudou na vida do Neymar nesse tempo que ele ficou parado, hein? Quase 2 meses e pouco, Quase 2 meses parado, ele perdeu o título da Copa América, não tem isso no currículo. Teve o caso, a definição do caso do estupro. Teve a ida pro Barcelona, Real Madrid, Juventus e a permanência no PSG, então foi... E tem muita coisa pra falar. Muita coisa. Então, Hugo, roda a vinheta pra gente aí, pra gente não perder tempo aí nessa sexta-feira. Roda aí. O nosso não perca por nada desse final de semana é justamente a seleção brasileira, né? Ela já tá aqui pingando na sua tela aqui. Brasil e Colômbia, hein, Gustavo? Jogaço, hein? Não teve esse jogo na Copa América, porque eles acabaram não se enfrentando numa possível quartas de final, semifinal aí, mas é um jogo interessante. Sim. E agora, pensando comigo aqui, ó, Copa América era Copa América. O Tite montou o time justamente para vencer, porque estava pressionado no cargo, mas agora não, né? Agora é um novo ciclo, agora sim visando a Copa do Mundo de 2022. Sim, a Copa América deu um fôlego para ele, né? Ele precisava, né? Depois do fracasso na Copa do Mundo, ele precisava ganhar uma competição para ter um fôlego a mais, para continuar o trabalho que ele vinha fazendo. Se perdesse a Copa América, a pressão ia aumentar muito, pode ser que o planejamento para a Copa do Mundo de 2022 fosse atrapalhado. Agora, com o título da Copa América, ele começa a planejar, começa a colocar já alguns jogadores, pode fazer alguns testes que não vai ser tão cobrado, e eu acho que a gente vai ver muita cara nova nesses próximos meses na seleção brasileira. E por falar em caras novas, até ia perguntar exatamente, desta vez o Everton Cebolinha não foi convocado. Ele já tinha sido combinado que ele não seria por causa da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, só que ele nem jogou, né, porque ele tomou um cartão amarelo, o segundo foi suspenso, ele acabou nem enfrentando, mas enfim, ele não foi. E como que o Tite projeta esse time aí, pensando que o Cebolinha, depois de ter feito uma excelente Copa América, deve estar entre os titulares, hein, Gustavo? Não, sim, eu acho que ele pensa, ele já até está projetando colocar o Neymar mais centralizado, porque o Coutinho é um cara que vem oscilando demais, tanto na seleção como no Barcelona. Agora mudou de clube, pode ser que melhore, mas eu acho que ele pensa em puxar o Neymar mais pro meio, manter o Cebolinha na esquerda, manter um atacante de referência que pode ser o Jesus, pode ser o Firmino, que os dois estão numa boa fase. E tem talvez o Bruno Henrique, né, que tá chegando, que é um cara que pode jogar pela direita. E tá voando. Tá voando, e o lado direito do ataque do Brasil sempre é um lado que às vezes falta peça, o jogo não encaixa. É uma possibilidade, né? Ele convocou, acho que tem que testar o Bruno Henrique. E teve novidades também na lateral, o Jorge, né, do Santos, que também é muito bom jogador. Talvez pra mim hoje seja um dos melhores aí no Brasileirão, sem dúvida.
tá esperançoso com o Jorge também? O Jorge sim, o Jorge evoluiu muito na Europa, né? A questão defensiva. Quando ele jogava no Flamengo, era um lateral muito ofensivo, mas que dava muita brecha atrás. Na Europa, ter feito aquele passagem no Mônaco, em outros times da Europa, parece que ele evoluiu bastante a questão defensiva. É um lateral mais completo, eu acho que é uma cara nova interessante pro Brasil e vai brigar com a posição com o Alexander. Sim. Então esse, gente, é o nosso não perca por nada desse final de semana. Acho que vale muito a pena você assistir. Boa demais. Já é hoje, sexta-feira, ó. A Colômbia, como vocês já sabem, é um time muito legal, bom. um time que joga bem, joga bonito. É um amistoso bem legal. Então, gente, ó, não perca por nada. Brasil e Colômbia hoje lá em Miami. Não é aqui, mas é lá em Miami. Dá para os caras pegar, fazer uma comprinha ali depois, né? Sempre tem. Então assista esse Não Perca por Nada, tá, gente? Vamos lá. Vamos começar a falar dos jogos do Brasileirão? Bora. E sábado, 11 horas da manhã. Agora já virou rotina. Oficial. Agora já virou rotina, gente. Jogos de sábado às 11 da manhã. Pegou. Semana passada teve um jogão às 11 horas da manhã. O jogo não foi muito aquelas coisas, até por causa do calor que fez aqui em São Paulo. Tava muito quente. O jogo acabou 0-0. Mas teve um público gigantesco, quase 50 mil pessoas no Morumbi. Teve o acidente do menino lá que caiu lá do anel superior. Pessoal, toma cuidado, cara. É alto, vocês ficam se pendurando lá. Acaba por sorte, por felicidade, não aconteceu nada nem com ele, nem com a menina que tava lá embaixo de 13 anos, né? Mas ó, gente, pelo amor de Deus, vamos pro jogo pra curtir o jogo. Pra não se arriscar, vamos voltar bem pra casa, né? Vamos curtir o jogo. E nesse final de semana, de novo, tem às 11 horas da manhã no sábado. São 2 jogos. O Corinthians vai encarar o Ceará em casa. E o Corinthians que, com perdão do trocadilho, ganhou um presentaço do goleiro do Galo na última rodada. A gente teve a felicidade, né? Não vamos negar, a gente foi presenteado por Deus, vamos dizer assim. Né, que deu aquela bola pro menino, o Gustavo, que não fazia gol há muito tempo, voltou a marcar. Também. E agora o Corinthians já passou o São Paulo, já passou o Palmeiras que vem de crise. E agora, hein? Dá pra pensar em algo maior? O Corinthians é aquele típico time que cresce, né? O momento decisivo cresce, é o típico time que tá chegando, tá dando seta, né? Tá dando farol pra quem tá na frente. Chega, a camisa pesa e um jogo contra o Ceará dentro de casa para abrir a rodada do Brasileirão, um jogo bem legal para o Corinthians fazer os 3 pontos. Colocar um pouco de pressão nos líderes, colocar um pouco de pressão no São Paulo, no Palmeiras que vem atrás, e eu acho que o Corinthians tem tudo para vencer. Não vem jogando bom futebol, tem que falar isso, o futebol do Corinthians não é bom, mas os resultados estão aí. Estão acontecendo. Classificado na Sul-Americana, é terceiro colocado do Brasileirão, faz um bom período pós-Copa América e o time vem dando resultado, é muito eficiente, time muito difícil de fazer gol no Corinthians e quando chega lá na frente tem jogadores eficientes como Wagner Love, o Gustavo, jogadores que fazem gols, então o Corinthians é isso, o time 1-0, é o time que... E o Pedrinho, né? O Pedrinho, que tem ajudado muito. Bem. O Matheus Vital fez um excelente jogo contra o Atlético Mineiro, acho que talvez o grande ponto positivo do jogo contra o Atlético Mineiro foi o Matheus Vital, então vai criando novas peças, novas alternativas do Caribe. E no mesmo horário, gente, às 11 horas da manhã, tem outro jogo legal também, hein, Gustavo? Que é o Vasco e Bahia. O Vasco que vem de derrota, perdeu, né, na última rodada, acabou perdendo pênalti, podia ter saído ganhando o jogo, acabou perdendo. E o Bahia que vem muito bem, rapaz. O que aconteceu com esse Bahia, Gustavo? O Bahia dos times do Nordeste é o time disparado que tem o melhor planejamento, que não é de hoje, né? O Bahia se planeja muito bem. É um time que contratou o Roger, ele me parece que foi aquela contratação certeira, pensada, não foi aquela contratação de oportunidade, de você tá sobrando, vem aqui treinar o Bahia. Não, foi um cara pensado e faz um bom trabalho no Bahia, né? Então é um jogo bem interessante, o Vasco é um time que acaba sendo melhor dentro de casa, que tem muita dificuldade para conquistar pontos fora, acaba usando São Januário para conquistar seus pontos, e o Bahia é um time que vai muito bem, tanto dentro como fora de casa. Então deve ser um jogo bem equilibrado e bem interessante de assistir. Vai ter que escolher aí. Se você não é torcedor do Corinthians, dá para assistir o jogo do Vasco. Esses 2 jogos é às 11 horas da manhã, hein? É sábado, não é domingo não, hein? E um pouco mais tarde, às 5 horas, aí já tem 2 jogos também, hein? 2 jogos interessantes. Bom. O primeiro é o Fortaleza e o Fluminense, que é lá de baixo. O Fortaleza nem tanto, mas o Fluminense é lá embaixo da tabela, lá na zona do rebaixamento. Precisa demais dessa vitória. Oswaldinho ali já chegou com uma pressão. Vai arrumar o que fazer, ficar gritando, Gabriel, Gabriel! Vender o Pedro. Perdeu a principal peça ofensiva. Que era o grande destaque do time, o homem na gol temporada. Do time, né? E esse jogo é bem interessante. E no mesmo horário já tem um dos líderes do campeonato, se pode dizer assim, né? Que eles estão empatados com o mesmo número de pontos, que é o Flamengo. Avaí e Flamengo. Jogo tranquilinho pro Flamengo garantir a permanência na parte de cima da tabela, né? No topo. Na teoria é tranquilo, né? Na teoria é um jogo bem tranquilo pro Flamengo, mas o Avaí conseguiu finalmente a primeira vitória na competição. Achei que o Avaí fosse passar o primeiro turno inteiro sem vencer.
O Avaí não, conseguiu, foi no Rio de Janeiro, venceu o Fluminense fora de casa e talvez dê um pouco de moral, talvez seja isso que estava faltando para o Avaí, conseguir a primeira vitória, tirar aquela primeira nhaca, de repente pode ser um jogo mais complicado do que a gente está projetando, mas a tendência, olhando para as duas equipes, é que o Flamengo consiga até fazer uma vitória tranquila lá no Santa Catarina. Enfim, esse jogo, então, os dois jogos são às 5 horas da tarde e mais tarde um pouquinho ali, temos o quê? Internacional e São Paulo, hein? Jogo complicado. Jogo bom, o São Paulo que tropeçou em casa na última rodada, acabou empatando em 0x0 com o Grêmio. O time reserva do Grêmio, gente, ó. Time reserva, São Paulo empatou, não poderia ter perdido ponto em casa assim, e agora vai ter que buscar fora de casa. Se bem que o São Paulo fora de casa tem ido muito bem. Sim. Foram 8 jogos e 2 vitórias e 2 derrotas só, né? É o segundo melhor visitante da competição, né? Só perde pro Santos, que é o melhor visitante, mas o São Paulo mostra que fora de casa vai muito bem. Só que pega um time que vai muito bem dentro de casa também, que é o caso do Internacional, né? O Internacional é um time que fora de casa tem muita dificuldade para impor seu jogo, mas dentro de casa é muito forte. Então acho que deve ser um dos jogos mais interessantes e mais equilibrados da rodada. O Inter pensando em fazer pontos, o Inter que ainda joga a Copa do Brasil e pensa também no título da Copa do Brasil, tem essa segunda frente, mas também não dá para descartar o brasileiro. Eu acho que dentro de casa é um jogo que o Inter pensa nos 3 pontos também. Bom, esse jogo então é às 7 horas da noite e mais tarde aí tem naquele horário gostoso. Das 9 da noite, que eu adoro assistir, mas esse vai ser um jogo interessante. É o Palmeiras que vem de uma crise, rapaz. Mandou o Felipão embora. Teve torcedor lá na redação onde eu trabalho, Gustavo, que quase chorou. Por causa do Felipão ser demitido. Nilson, que isso, rapaz? Não fica chorando por causa de homem não, meu. Felipe vida que segue, já vem outro treinador aí. E essa crise do Verdão, hein? Antes da Copa América era líder, era um time classificado na Libertadores, era um time classificado na Copa do Brasil e de repente tudo acabou. É um time eliminado na Libertadores, é um time eliminado na Copa do Brasil e é um time que caiu agora para a 4ª posição do Brasileiro. Se não acordar, se não resolver as situações rápido, o Palmeiras não vai ganhar nada esse ano. E aí a pressão aumenta demais. Então abre o olho aí. E agora que fechou com o Mano Menezes? O Mano Menezes vai pegar uma batata quente, hein? Difícil a situação do Mano, hein? Até pra levantar o moral. E aí, complicado. E esse jogo contra o Goiás aí, fora de casa, não é fácil não, hein? Agora, você traz o Mano Menezes, que é bem parecido à escola e o estilo de trabalho do Felipão, a tendência é que o Palmeiras siga na mesma linha. Pode ser que mude, pode ser que uma cara nova, novos ares, dê mais confiança para alguns jogadores e mude um pouco. Mas eu esperava uma escolha mais ousada. Bom, então, gente, ó, esse é o jogo que fecha o sábado do futebol. Esse jogo é às 9 horas da noite, um horário meio ruinzinho de assistir, mas vale a pena assistir aí, que pode ter muita novidade boa aí, né? Pro palmeirense, principalmente. Vamos falar um pouquinho do futebol internacional? Bora. A gente já falou da seleção brasileira que tem um confronto contra a Colômbia, Sim. Mas lá na Europa é data FIFA. Então não tem rodada dos campeonatos, dos principais campeonatos da Europa. Lá para mesmo. Lá para, não tem jeito, lá não tem como, né? Porque é muita gente que é convocada e tudo mais. E tem eliminatórias da Eurocopa, a 5ª rodada. A gente destacou aqui para você 3 jogos. 3 grandes jogos para você ficar de olho no final de semana. Sérvia e Portugal. Portugal que defende o título, né, da competição, é a atual campeã. Sim. E a França e a Albânia, que também é um jogo bem legal. Por ser a França, né? A França que é atual campeã do mundo. Da Copa do Mundo, tem um time legal, tem um time gostoso, deve ser uma goleada, né? A França deve passar o carro em cima da Albânia. E só que o melhor mesmo fica para Alemanha e Holanda, hein? A Alemanha que deve vir forte e a Holanda que é uma promessa, é uma seleção jovem. É uma seleção que tem vários valores legais e individuais lá na frente, é uma seleção que se reforça muito bem na defesa, tem como principal pilar da defesa o Van Dijk, o zagueiro do Liverpool, que até concorre pelo prêmio de melhor do mundo desse ano. E é uma seleção que, por não ter se classificado para a última Copa do Mundo, começou essa renovação há mais tempo que a Alemanha. A Alemanha foi para uma Copa do Mundo com uma geração mais envelhecida, essa geração não deu certo na Copa do Mundo e aí percebeu a necessidade urgente de fazer uma renovação. Então, são duas equipes que estão em estágio de renovação, a Holanda no estágio um pouco mais avançado, mas a Alemanha ainda tem peças mais antigas que podem render bons frutos ainda. Então, vai ser um jogo interessante. A Alemanha sempre vem forte, né, nesse tipo de competição. Forte. Quando é seleção de peso, assim, ainda mais jogão, né? É difícil ficar de né? fora, né? A Alemanha é uma equipe que em fase eliminatória, ela dificilmente fica de fora de competição importante. Bom, então esse jogo aqui, ó, que a gente tá falando da Alemanha e Holanda, é um jogaço, já é hoje, tá, gente? 15 para
às 4 da tarde. Acho que para abrir o final de semana aí, tem jogo bom, porque tem jogo clássico na Europa, tem a seleção brasileira à noite, então tem jogo muito legal. Bela sexta-feira mesmo. Há tempos que não tinha uma sexta-feira recheada assim. E vamos falar do domingão então, do Brasileirão? Bora. Que aí tem jogo legal também. Domingo é o dia do futebol. Ah, né? domingo é uma delícia, né? E para abrir o domingão, Gustavo, temos um jogaço, hein? O Cruzeiro que vem muito bem, não perdeu mais desde que o Rogério Ceni estreou, né? São 3 jogos já, sem derrota. Vai encarar o Grêmio do Renato Gaúcho. Bom jogo, hein? Ah, eu acho que em termos de camisa, de jogo legal pra assistir, talvez seja o melhor jogo da rodada do Brasileiro, né? 2 times que vêm bem, o Cruzeiro, né, que respira novos ares com o Rogério Ceni. Fora de casa, o Grêmio é um time que geralmente faz boas partidas também, então a projeção para esse jogo é de um jogo bem equilibrado também. Difícil o jogo, difícil dar um palpite pra esse jogo, Difícil. mas vai ter um palpite lá no final, hein? Ó, e mais tarde, às 4 horas da tarde já, aí tem 2 jogos legais também, que é o Botafogo e Atlético Mineiro. São 2 equipes que estão muito bem na tabela. Não estão muito bem na tabela, mas estão jogando legal. O Botafogo surpreende alguns jogos, acaba oscilando um pouco. Mas o Galo que tem um time muito bem armadinho, hein? Talvez sejam 2 equipes que a gente esperava um pouco menos no Brasileiro, né? O Galo briga lá em cima por Libertadores e vai se mantendo naquele bloco de cima, é até um pouco surpresa. E o Botafogo, que a gente esperava que fosse ter mais dificuldade, até pela fase, pela crise financeira, pelo elenco que tem, que fosse estar brigando lá embaixo, mas o Botafogo consegue se manter ali uma zona segura da tabela. E no mesmo horário tem aí o seu Santos, outro líder da competição, vai receber o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, que deve estar lotada, e o Santos que ganhou da Chapecoense na última rodada, mas foi no sufoco. A Chapecoense teve 1 ou 2 chances ali no finalzinho que poderia decretar um empatezinho. O Santos teve a chance de matar com o Sacha 2 vezes também, não matou, então foi um segundo tempo aberto que o Santos até fugiu um pouco das características ofensivas, jogou mais fechadinho e segurando o resultado porque sabia da importância da vitória. E pra esse jogo, vem bem? Como tá o vem elenco? Muito desfalcado, né? Perdeu o Jorge para a seleção brasileira, Cueva para a seleção peruana, o Délis Gonçalves para o Paraguai, perdeu também o Soteldo para a Venezuela e tem o Vitor Ferraz, também é um jogador que sempre pinta como titular, que está suspenso. São 5 desfalques, um jogo bem importante contra o Atlético. O Santos até tentou mudar esse jogo, mas pela dificuldade de data que a gente tem aqui no Brasil, impossibilitou, mas é um jogo que o Santos, dentro de casa, é um jogo que o Santos precisa ganhar 3 pontos, se quer continuar brigando pelo título. E para esse confronto, o Santos também tem o retorno do Marinho, né? Sabia não? O Marinho que... O mini-micho aleatório. O Marinho sabia não. Sabia não. O Marinho que merda. Quando não joga bem, rende memes engraçados. Quando joga bem também, rende memes engraçados. Então o Marinho sempre também é um show à parte dele. Então. Que merda, hein? E é muito legal, as entrevistas dele são sensacionais. Né? Então esses jogos são jogos das 4 da tarde e para fechar daí a 18ª rodada do Brasileirão, às 7 horas da noite tem CSA Chapecoense. Aí é um confronto enforcado, né? Porque estão os 2 lá embaixo da tabela e esperar o quê, né? É um jogo de 6 pontos. É, um confronto de 6 pontos. Essa semana o clima lá em Alagoas não tá nada legal para o Argel. O senhor até me falou aqui agora, antes de começar, que tem um videozinho aí, me fala aí. E aí ninguém tem sangue de barata. E aí, meu amigo, quem tá no futebol já sabe como é que é. Teve um áudio que vazou do Argel criticando o elenco, chamando o elenco de cabeça de bagre, olha, olhando pro elenco aquela do CSA, sutileza dele, né? O Argel, a sutileza de um elefante num campo de flores ali, né? Então, realmente, o clima não é bom ali do Argel com relação ao elenco, vai ter que contornar toda essa situação. Acabou vazando um áudio e áudio a gente sabe que é uma coisa complicada, né? Problema, né? E aí vai ter que contornar para tentar pelo menos vencer a Chapecoense, porque acho que é um dos jogos que o CSA olha falando assim, esse jogo a gente tem que ganhar de qualquer jeito. Jogando no Rei Pelé, né, que é muito forte, não forte, mas dá trabalho para as outras equipes, né? Bom, então, gente, esse é o jogo que encerra a 18ª rodada, não teremos jogos na segunda, dessa vez não, porque teve mais jogos no sábado, né? E o Dica na área? Você trouxe uma dica cultural? Trouxe. Então roda a vinheta aí pra gente, o Gustavo vai falar da nossa dica cultural dessa semana, vai lá. A dica então dessa semana não é um livro, não é uma série, é um filme. É um filme bem legal, chamado, a tradução aqui do português é Maldito Futebol Clube. O nome literal é Damn United, que conta a história do Nottingham Forest e do treinador, o treinador famoso lá na Inglaterra, que transformou a equipe do Nottingham Forest, ganhou 2 Champions League, uma equipe minúscula da Inglaterra, então conta toda a história do futebol inglês nessa época conturbada de anos 70, anos 60, anos 80. Então é um filme bem legal que narra a trajetória do treinador e narra também a trajetória desse time
que surgiu praticamente só nesse ano que foi campeão da Champions League e depois Sumiu, praticamente desapareceu. Ah, então é isso aí, gente. Essa dica cultural desta vez não foi um vídeo, não foi um livro, Não foi né? um livro. Foi um filme que vale muito a pena assistir. É um filme, não é muito longo, não. É um filme mais assim, 1h30. Filme tranquilo. Uma coisa assim, bem tranquilo. Dá pra se assistir aí no final de semana, no intervalinho de um jogo pra outro aí, né? e o Cutucou Guardou, hein? Cutucou Guardou, Hugo, hein? roda a vinheta aí pra gente palpitar o nosso Cutucou Guardou dessa semana. Vai lá. Ah, vamos palpitar então no Cutucou bora. Guardou? 5 jogos selecionados, rápido, curto e rasteiro, hein? Cruzeiro e Grêmio. 1-1. 2x1 pro Cruzeiro. Santos e Atlético Paranaense. 2-1 Santos. 2x0 Santos. Internacional e São Paulo. 1-1. 1x0 pro São Paulo, hein? Ih, coração. São Paulo joga bem fora de casa. Alemanha e Holanda, hein? Difícil. Na Alemanha o jogo? Alemanha. 2-1 Alemanha. 2x2. Brasil e Colômbia. Ah, Brasil vence fácil. 3-1 Brasil. Vou no 3x0 pro Brasil. Boa. Então é isso aí, gente. Vamos terminar por aqui. Não. E o Cutucou Guardou? Depois de muito tempo, o Vou Gustavo ter que voltou. acionar a regra da pelada. Quanto cara. acabou a semana 15 a passada? 15, 15 a 15. 15. E como eu tinha ganho pela última vez, eu pago o castigo hoje. Vocês têm um castigo Pela aí? primeira vez eu tive que acionar a regra da pelada. Cara. Ah, acabou. Você tanto gosta da regra da pelada? Me fodi. E aí, o que você vai fazer? Ah, vamos dar uma depiladinha no braço? Depilar o braço, meu? Depilar o braço, vai. Porra, você quer que eu pegue a fita aqui? Pega a fita. Essa aqui, Gustavo? Essa aí. Puta merda, meu. Uma larga, uma só, hein, meu? Não, Ó. uma só é suficiente, cara. Puta Tá muito peludo esse que braço. pariu, vai aí. ficar feio pra caralho. Já é feio esse braço branco Vamos da lá. porra aqui, meu. Vamos lá, né? Perder tem que pagar, né, porra? Perder o castigo, mas deixa, semana que vem eu vou fazer de tudo pra ganhar esse caralho aqui e vou fuder ele também. Não, muito grande, pô. Você é louco, meu. Pedacinho. Nossa, mano, vai arregaçar meu braço aí. Aqui, ó, pedacinho aqui. Vai lá, tá pegando aí então, tio Chico? Ah, caralho. Aí. Vai. Vai contar aí? 1, 2. Ai, caralho, mano. Esperar. Isso, é uns pelinhos aqui. Saiu o gente. pelo Saiu aí? um pelinho Porra, aqui. meu. Aí, um pelinho Caralho, aqui, meu, mano. puxou mesmo, hein? Então é isso aí, pessoal. Final de semana chegou. Bora. Muito Bora jogo final bom pra de assistir. semana. E semana que vem nós estamos de volta. Até mais, um abraço.